Pois é, demorou, mas chegou. Extreme 5. E é claro que se tratando de uma caixa da JBL, não poderiam faltar aqui algumas polêmicas pra gente conversar sobre esse modelo. Nem começou o vídeo direito e já tô trazendo pra vocês um spoiler violento do que vem pela frente. Mas olha, basicamente a gente tem aqui um modelo com um design novo, contando aqui com algumas luzes de LED, como se a concorrência nunca tivesse feito nada disso antes, tá? Pelo menos aqui ficou discreto, assumo. E bom, esse modelo aqui não trouxe só mudanças externas, a gente tem também uma nova configuração de falantes. No modelo anterior, a Extreme 4, a gente tinha 2 woofers e 2 tweeters na parte frontal. Isso agora foi substituído por um woofer oval aqui maior na parte da frente, junto com 2 tweeters. Isso faz com que a gente tenha aproximadamente 90 watts de potência com a caixa ligada na tomada e até 60 watts com ela fora da tomada. E essa mudança na configuração dos falantes também faz com que agora a gente parta de 40 Hz como resposta de frequência ao invés dos 44 no modelo anterior, ou seja, potencialmente aqui a gente encontra mais grave e subgrave. Vamos lá, temos aqui um pequeno unboxing experience, que acaba no momento que você abre tudo, tá? Porque isso aqui é meio feio de olhar, quando você paga quase R$2.000 na caixa de som. Vou com calma aqui que eu não quero começar pegando pesado. Ó, gostei disso daqui, entretanto, tá? Muito mais fácil agora de tirar a caixa de dentro da caixa. E nesse modelo aqui, ó, vem um caixão de coisas de acessório. O que é isso? Vamos começar por ele, então. Aqui no meio, um grande vazio. Eles devem reaproveitar essa caixa aqui para algum outro modelo. Mas temos aqui a famosa alça da JBL, com uma qualidade que, cara, é de respeito, não tem como a gente negar. Extremamente bem feita e ainda vem com um abridor de garrafa aqui numa das pontas. Temos aqui guias de início rápido e até agora não encontrei um cabo carregador, hein? E nem precisa ir muito longe, ó. Tem um asterisco bem aqui na caixa dela, dizendo que o adaptador para você carregar é vendido separadamente, né? Isso é por aí. R$2.000 só, tá? A caixa de som. Começamos muito bem. E calma que não acabou não, tá? Já tem mais coisa. Espera. Vamos começar aqui dando uma olhada na estrela do jogo. Cara, não dá pra negar que tá bonita. Sério, esse plástico emborrachado que eles colocaram aqui ficou um espetáculo, maluco. A gente sabe criticar, mas a gente tem que saber elogiar na mesma medida. E isso daqui, cara, tá lindo demais. A gente ganhou esse novo design que a gente conheceu na Charge 6 e na Flip 7 de memória. Tô falando aqui das partes laterais, tá? Essas proteções emborrachadas que vocês estão vendo aqui. Aqui nessa parte de baixo, olha, continua esse plástico emborrachado, que é muito diferente do que a gente encontra em qualquer caixa de som hoje em dia. Posso falar isso aqui com toda a certeza do mundo. O que não dá pra dizer desse trançado aqui, que já é característico, você já conhece da marca há muito tempo e a gente encontra por aí. Aqui na parte de cima a qualidade é a mesma. Existem esses espaços aqui para vocês colocarem a alça que são feitos de ferro, tá? Muito legal. Eu acho que a JBL aumentou esses botões aqui também, tá? Além dos menus clássicos, a gente tem aqui o botão do Aurocast e, para quem não sabe, o botão de play e pause serve também para você avançar ou retroceder uma música. Mas assim, tá muito bonita e esses LEDs aqui realmente deram uma repaginada pro design, não tem como esconder, mas também não é como se fosse um negócio absurdo de olha como é que é inovador. Seria um pouco de exagero da minha parte fazer isso. Um outro detalhe legal aqui da alça é que vem totalmente personalizado. É a alça desse modelo aqui. Vocês viram ainda agora, mas a gente tem também o logo da JBL impresso aqui e a qualidade também é excelente, tá? Daquelas cordas. Se é que eu posso dizer assim, aquele material extremamente resistente, tipo slackline, sabe? Bem legal e mostra um capricho. E vou só lembrar vocês que desde a Extreme 4 a gente também consegue trocar a bateria desse modelo aqui, tá? Só remover esses 2 parafusos e desacoplar ela aqui pela parte interna. Agora vamos para as polêmicas antes da gente poder sequer pensar em fazer teste de som. Por quê? No que diz respeito à qualidade de som, é praticamente impossível esse modelo aqui não se sair melhor do que o modelo anterior. Só se de repente faltar ali um pouco de claridade em médio, agudo e por aí vai, mas em grave ela certamente vai entregar bem mais coisa. A minha crítica aqui ela vai ficar puramente na falta de inovação e exagero de marketing. No ano passado a gente viu a JBL lançar a Extreme 4 muito mais cedo do que outros modelos. Qualquer motivo sobre esse lançamento ter sido bem mais cedo do que os modelos como a Flip 7 ou a Charge 6 seria totalmente especulativo. Tudo isso pra gente chegar agora em 2026 e a gente não vê uma inovação, a gente vê só propaganda do que deveria ter tido na Extreme 4, mais focada aqui na Extreme 5. E o que me entristece é que grande parte dessas novidades, né, fora essa construção interna, porque realmente é uma parte que deu trabalho mesmo, zero comentários nesse quesito, tá tudo certo, mas no que a caixa traz a mais, na real, era só o que a gente tinha que ter encontrado lá atrás, Bluetooth 6.0, IP68, compatibilidade com arquivos em FLAC, né, que são arquivos de áudio com altíssima qualidade para você conseguir reproduzir aqui via cabo. Quando você pressiona o botão play e pluga aqui no USB-C o seu dispositivo móvel que tem
aí esses arquivos em qualidade máxima, que geralmente estão na extensão FLAC, você consegue reproduzir eles aqui na sua caixa de som, mas a gente já fazia isso lá na Flip 7, lá na Charge 6, e não podemos esquecer que a Extreme 4 foi lançada meses antes sem nada disso. Então sim, sinto muito, mas grande parte desse apelo de marketing aqui tá buscando só reparar o que eles faltaram integrar lá atrás. E aí qualquer motivo do porquê, mas não entregou por causa disso, não entregou por causa daquilo. Cara, eu não trabalho lá dentro, tá? Eu sou mero usuário como qualquer um de vocês que estão aí assistindo o vídeo. A diferença é que eu acabo comprando muito mais caixa do que vocês, né? Já que faz parte do meu trabalho, e essa é a observação, essa é a mensagem que eu tô conseguindo interpretar. No que diz respeito à bateria, a gente perdeu 2 horas. Eu acho isso absolutamente normal. Lembrando que a JBL anuncia pra gente 28 horas de autonomia, o que é um absurdo, tá? Você nunca vai conseguir isso, a não ser que você bote o volume, sei lá, em 30%, 40% e deixe ela tocando ali com Playtime Boost, tá? É isso que chama, Playtime Boost? Enfim, já até esqueci o nome dessa causada aí, que é o que eles usam pra reduzir um pouco o esforço que a caixa faz pra executar frequências mais baixas e entrega, em consequência, mais bateria pra você. É por isso que em alguns produtos você vê, 10 horas mais 12 com o Playtime ligado. Na Extreme 4 a gente tinha 30 horas, aqui a gente passou pra 28. Como existe uma mudança no hardware e aqui a gente vai ter uma entrega maior de frequências mais baixas, eu acho isso bem normal. Ela também conta com carga rápida, tá? 10 minutos igual a 2 horas de som, segundo a minha colinha. E além dos codecs SBC e AAC, ela conta também com LC3, o que dá uma melhora e aumenta um pouco a estabilidade com relação à conexão aqui no áudio, enfim. É um outro codec, realmente pode ser que traga uma qualidade a mais, mas também não é a solução de todos os eventuais problemas de você executar MP3 via Bluetooth. Isso não resolve nada. Claro que esse também é um modelo que conta com AI Sound Boost, uma coisa que uma novidade, na verdade, né, que a gente já viu há algum tempo na JBL e que aumenta a qualidade sonora com algumas melhorias feitas por inteligência artificial aqui no próprio hardware do dispositivo. Bom, caixa de som conectada, vamos dar uma olhadinha agora lá no aplicativo JBL Portable. Ela já apareceu aqui com uma atualização que eu vou fazer antes da gente botar ela aqui para tocar, mas aqui de cara, olha, a gente já tem como regular toda a parte de iluminação dela, que dá para vocês verem aqui pela câmera frontal que já tá meio que funcionando. E como eu não sei nem se isso daqui tem LED, que eu acho que não, senão estaria, né, na caixa, eu acho que ela vai jogar só efeitos numa faixa única aqui branca de LED. Bem legal, pelo menos a gente tem como, né, dar uma leve personalizada, vamos dizer assim. Lembra bastante algumas caixas da linha Paribox, né? Como exemplo aqui a Paribox Encore, que se você não conhece eu vou deixar um vídeo bem aqui no card, fiz o review dela, uma caixa excelente, vem com 2 microfones, um espetáculo. Mas enfim, temos aqui algumas opções nesse sentido. Opa, pera aí, ó, temos aqui uma opção de cor, é isso mesmo? Vamos ver. E tem cor. Aí sim, hein? Gostei. E o que não falta é opção, malandro. O que é isso? Apesar da luz ser um pouquinho à toa fraquinha, né? Vamos dizer, nem fraquinha. Vou falar discreta. Ficou legal isso daqui. Parabéns. Realmente bem melhor do que deixar só a cor branca. Não tava esperando. Coisa boa. E bom, além disso, a gente tem algumas opções de equalização aqui. Eu sempre testo com a assinatura da JBL. E a gente também dá uma olhada aqui nas opções de equalização, né? Aqui a gente tem, são 7 pistas, se eu não me engano, pra gente poder personalizar aí o som da nossa maneira. Eu aqui, pros testes, prefiro partir pela assinatura da JBL. Bom, vou lá fazer a atualização de software, a gente já volta aqui para começar os testes. Atualização feita, eu vou só deixar 2 informações aqui para vocês. A primeira é uma diferença que eu não comentei aqui, que é o peso entre a Extreme 5 e a 4. Nesse modelo aqui, foram acrescentados 800 gramas. Tá? Então a gente tem uma caixa que está pesando 2,9 ao invés de 2,1. E a segunda coisa é que esse teste sonoro aqui é feito com um outro microfone, que eu vou aconselhar aqui é você usar fone de ouvido, porque esse outro microfone ele é estéreo e você pode ter uma percepção bem melhor do som, tá? Nunca é igual à realidade, mas com fone de ouvido fica bem melhor. Vamos lá, tô aqui aproximadamente em 50%. Esse modelo aqui costuma entregar muito bem 50%, então a minha expectativa já está lá em cima. Vamos que vamos. Olha, uma presença até agora, tá? Tá legal. Vamos ver se melhora. Olha! É impressionante, hein?
amigo, para 50%, o que é isso aqui? Sim, eu tô sem palavras. O som, ele tá totalmente encorpado, em todos os níveis que você pode imaginar. Ao mesmo tempo que a gente tem um lado que fica um pouco discreto, vamos falar assim, né? Porque aqui a gente tá em 50% do volume, então sim, dá pra dizer que é discreto. Mas se você tiver com alguém na sua casa e você botou uma música nesse estilo aqui, ou com um grave um pouco mais forte, o que era pra ser só discreto, fica discreto e ao mesmo tempo quem tá ouvindo pensa, meu amigo, que sistema de som é esse? É uma profundidade, mas é um absurdo. Não é exagero o que eu tô falando aqui, tá? O contrário, muitas vezes vocês vêm criticando forte aqui, mas quando tem que falar que tá bom, não tem como economizar absolutamente nenhum elogio e a gente tá só no começo. Vamos lá pra segunda música. Vou aumentar aqui para 75% mais ou menos. Já foi, tá? É agora que a gente descobre. Fazia tempo, hein? Fazia tempo que o papai não ficava empolgado. Eu vou começar de novo. Pera aí, pô. Vou começar de novo. Maluco. Cara! É de um absurdo isso aqui! Olha, pra ser bem honesto com vocês, sabe o que tá me lembrando isso? Parece uma mini Boombox 2 melhorada. E eu nem tô com ela na tomada, pera aí. Vou resolver isso agora, maluco. Ó, tá conectado aqui, tá puxando 38, entre 38 e 40 watts. Vamos ver se faz diferença. Fala nada, a minha vontade aqui é só de tacar 100% e ver o que ela entrega no máximo, no talo! Vamos que vamos! Volume no máximo, hein? Cara, limpo! O som é limpo! Olha! Eu até tenho uma crítica, mas é praticamente nada perto da entrega. Vou mexer no negócio aqui. Tentei mexer na equalização, mas não muda quase nada. Ó, pra já,
parabéns, tá realmente... No som, a gente tem uma entrega espetacular aqui. A diferença ali pros 75 até os 100% é que nos 75 você ainda sente aquele negócio que eu falei pra vocês lá em 50. Um som muito bem encorpado, um subgrave com, assim, uma presença absurda, um grave, uma qualidade sonora também de uma maneira geral, porque o som ele é muito limpo. Então teve uma evolução nesse sentido, sim, uma evolução clara. Mas quando a gente passa para 100% do volume, o que eu percebi é que rolou um pequeno passo atrás, porque não é uma crítica tão ruim, já que a gente tem uma caixa que vai entregar muito bem, só que parece que a JBL voltou um pouco no tempo e acabou focando um pouco mais em frequências mais altas nos últimos volumes para poder justamente entregar isso, né? Uma caixa que faz barulho e aí para isso a gente tem que sacrificar um pouco as frequências mais baixas. Eles faziam muito isso, vocês podem ver nos reviews mais antigos que tem aqui no canal, era praticamente certo que quando chegava uma caixa no canal, ela batia 100%, era a mesma coisa. Aqui eu senti um pouco disso, não muito, só um pouco. Por isso que eu abri aqui o equalizador e eu tentei dar uma mexida à moda caceta aqui, o que fez uma diferença, mas uma diferença bem discreta perto do que eu esperava. Então, apesar da gente ter 7 pistas para poder brincar, não é como se a gente conseguisse mexer nisso com uma certa precisão. De toda forma, mesmo com essas pequenas críticas aqui, é um modelo com uma assinatura sonora, eu diria assim, até mesmo inovadora. Pode ser uma palavra um pouco exagerada, porque não é a primeira vez que a gente tem uma marca, principalmente da própria JBL, né, que muda ali os drivers, coloca um oval maior. A gente já viu isso na Boombox 3, na evolução da Flip 5 para Flip 6, na própria Charge também. Não é uma coisa nova da JBL fazer isso, só que aqui deu muito certo. E a impressão realmente que fica é que a gente tem uma excelente substituta para Boombox 2. Você pode encontrar à venda hoje por alguma coisa ali em torno de R$ 1.300 até mesmo R$ 1.500. Óbvio, tá? Preço de promoção, mas dá para encontrar. E esse modelo aqui certamente vai estar saindo por alguma coisa entre R$ 1.800 e R$ 2.000, sem sombra de dúvidas. Eu vou fazer um comparativo dela com a Extreme 4 depois pra vocês verem, mas não custa nada botar uma do lado da outra aqui só pra, né, pelo menos dar uma batida de olho no visual e no tamanho, nas dimensões, já que aqui a gente tá com a caixa um pouco mais pesada. Olha, realmente ela ficou bem maior, cara. Olha isso daqui. Sério, a diferença ela é absurda. Então assim, dá pra dizer que hoje, em 2026, a gente tem uma Extreme que realmente é um pouco extrema. Quase chegando ali numa Boombox. Mas eu vou com calma nesse comentário, porque não é pra tanto também. Isso é um exagero aqui. E se você chegou aqui agora, não deixou um like até agora nesse vídeo, aí eu fico bem triste. Pode largar o seu likezinho por aqui, por gentileza, é de graça. Pode se inscrever no canal também, tá? Por aqui o que não falta é conteúdo bom e às vezes eu dou essa chance, tá, de ser exclusivo, pelo menos em português. Às vezes eu dou sorte. E se você quiser economizar nas suas próximas compras, a gente tem os grupos aqui do canal, tanto no Telegram como no WhatsApp, o conteúdo é o mesmo, você pode escolher o que for melhor pra você. Participa por lá porque tem, toda vez que sai uma promoção boa, eu coloco lá pra vocês com cupom de desconto. Às vezes são cupons que não estão visíveis pra todo mundo nas plataformas, seja no AliExpress, seja na Amazon. E toda vez que sai vídeo novo também, eu dou uma comunicada por lá, porque é pra você, né, não perder novidades, já que o YouTube já não entrega mais tão bem quanto era antigamente. Então participe dos grupos, vale super a pena. Bom, meu veredito aqui sobre a Extreme 5 é que, apesar de todas as críticas, teve uma evolução sim. O apelo no marketing me incomoda muito, porque muita gente acaba comprando uma caixa não pelo que ela entrega, mas pelo que está escrito, né, no produto, na descrição do produto. Então muitas coisas não são exatamente novidades na própria JBL, eles só inseriram isso daqui. E você pode escrever o que eu vou falar aqui agora, não vai demorar muito pra gente começar a ver o Steam AI nessas caixas de som aqui. Eu acho que chega primeiro ainda na Party Box. E se você não faz ideia do que eu tô falando, é relacionado a esse produto, olha, bem aqui, ó, que é a Bandbox Solo. Se você não viu o vídeo dela, eu vou deixar bem aí no card pra você. Ela vai contar com o Steam AI, que é uma separação via inteligência artificial das pistas de áudio das músicas que vocês estão ouvindo. Hoje a gente tem isso exclusivamente nesse modelo aqui, na Bandbox Trio, que é uma bem maior. É uma tecnologia extremamente interessante, tá? Eu admito, mas o JBL só trouxe para esse modelo agora. Eu diria que daqui a alguns anos chega na Party Box e daqui a mais alguns anos, eventualmente, nessa linha aqui. Isso é para vocês terem uma ideia que nem tudo é novo. São simplesmente coisas que a gente vai guardar aqui para jogar lá para frente, só para poder aumentar o descritivo do produto. E também a fatura, né? Quando você for comprar, você vai pagar mais caro achando que tem uma bela de inovação, mas na verdade é só a implementação de alguma coisa que já existe e a gente tem que colocar aqui só para fazer média. Vimos isso em diversos produtos, tá? A história da equalização com a Flip 5, Flip 6, agora aqui na Extreme 5 com tudo que eu falei para vocês. Apesar disso tudo, continua sendo um produto que dá para indicar se ela não custar mais do que R$2.000. R$2.000 é um preço que eu pago chorando demais, porque é o preço já de caixas da linha Party Box que entregam um som que vai fazer bem mais barulho, além de você ter microfone. E outra
outras funcionalidades que a gente não encontra nessa linha aqui. Então é a JBL competindo com ela mesma com produtos que fica difícil de você saber qual que você vai comprar. Eu chutaria que um preço bom de promoção dela, pelo menos nesses primeiros meses que ela tá chegando no mercado, vai ser de no máximo R$1.600. E tipo assim, já tô aqui bem otimista, tá? Porque a gente ainda tem uma Extreme 4 custando ali por volta dos 1.500. Então assim, não espere um preço extremamente acessível, mas espere que a sua compra vá valer realmente a pena. Isso ela vai conseguir entregar para você sem sombra de dúvidas, né? Esse resultado que você tá esperando. Bem legal, meus parabéns aí pra JBL, fica as críticas, ficam os elogios e no fim das contas eu só quero saber o que vocês estão pensando, meus neném. Joga aqui nos comentários, será que vale a pena para você comprar a Extreme 5? O que você achou? No mais, eu espero que o conteúdo tenha sido muito útil para você. Fica aqui o meu muito obrigado, até os próximos vídeos e comparativos. Valeu, um abraço e tchau! E olha, rapaziada, faz tempo que eu não faço um pós-créditos aqui, né? Mas eu acho que a Extreme 5 realmente mereceu. Tudo que eu critico da JBL com relação a novidades nas características, nas funcionalidades dos produtos, eles conseguiram dar um tapa na minha cara com relação à qualidade de som. No fim das contas, a gente compra uma caixa de som pra quê? Enfim, você entendeu? E aqui foi uma belíssima surpresa. Eu nem me lembro, assim, qual foi a última vez que eu fiquei escrotamente impressionado com uma caixa de som. Provavelmente, deve ter sido ali a Tribit, né, com a Stormbox. Tem realmente uma potência assustadora, mas, né, se você for comparar a própria Stormbox com esse modelo aqui, vai dar praticamente R$800 de diferença. Nesse caso, para menos com a Stormbox de primeira geração. A de segunda geração, em breve, a gente deve ter uma atualização de software vindo por aí. Então, muita coisa deve mudar na assinatura que foi criticada por muitas pessoas. Mas, realmente, eu gostei muito do resultado do que a JBL fez aqui nesse produto. Não só por essas mudanças no design, como eu falei, né, mas também pelas mudanças na assinatura sonora. O comparativo vai dar o que falar, mas a gente vai, com certeza, conseguir notar uma grandíssima diferença pro modelo anterior. Bem legal. É isso, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse conteúdo de verdade, tá? Dá trabalho. A caixa, ela sai do meu bolso. E não é só ela, tá? Pra quem fica aqui nos pós-créditos, ó, fica um spoiler do próximo vídeo, JBL Go 5, tá? Tá na mão. Inclusive com design parecido, né? Ó, cheio de luzinha. Parece que a JBL descobriu o fogo. Enfim, é isso. Valeu. Obrigado pela sua audiência. Um beijo na sua bundinha. Até o próximo vídeo e tchau! Vai embora. Vai fazer outra coisa da sua vida. Tchau!